Neste vídeo, mergulhamos no intrigante experimento do sono russo, que alegadamente aconteceu durante a década de 1940. Analisamos os eventos perturbadores descritos no conto, explorando sua veracidade científica e histórica. Será que esse experimento realmente ocorreu, ou é apenas uma criação fictícia? Junte-se a nós para uma análise detalhada que revela os fatos por trás desse enigma. Um pesquisador russo entra em uma sala onde espera ver seus sujeitos de teste humanos vivos e bem. Em vez disso, ele testemunha um pandemônio absoluto. Ele ouve os gritos dos condenados e à sua frente está um corpo que foi despedaçado e eviscerado. Parece que o próprio anticristo esteve na sala. Até os sobreviventes tiveram pedaços de carne arrancados de seus braços e pernas. As pontas de seus dedos mostram ossos expostos, seus rostos estão despidos de pele. O que é esse inferno de loucura? Pensa o pesquisador. Isso não era exatamente como o experimento deveria ter terminado, ele pensa. Ok, a comida não estava ótima, poderíamos ter deixado as camas um pouco mais confortáveis, mas se despedaçar por causa de um pouco de sono perdido. Vamos lá, pessoal, isso não é muito camarada de vocês. Esse cenário de pesadelo é diretamente do famoso experimento do sono russo, se você acredita que realmente aconteceu. Vamos começar do início da história e então vamos contar o que nossa equipe de investigadores de classe mundial descobriu sobre a verdade por trás desse experimento horrível. Portanto, é o final dos anos 1940 e pesquisadores da era soviética criaram um estimulante que eles acreditam que pode manter uma pessoa acordada por muito tempo, o que é útil quando se está em uma guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham sua versão desse estimulante, que era uma metanfetamina formidável chamada Pervitin. Os americanos e os britânicos medicavam suas tropas com a anfetamina benzedrina, que era semelhante a uma variedade de anfetamina. Os soviéticos estão procurando aumentar a aposta e usar sua própria versão de uma droga que não levará a uma completa aniquilação após uma farra de 3 dias. Eles criaram algo especial, mas precisam testá-lo em humanos primeiro. Não é difícil encontrar voluntários, já que prisioneiros de guerra eram abundantes nos anos 1940, e onde prisioneiros estavam envolvidos. Ignorar considerações éticas não era um grande problema. Eles montaram uma área de teste onde 5 sujeitos ficarão. É um ambiente selado no qual os pesquisadores podem liberar o estimulante em forma de gás e verificar se os níveis de oxigênio estão ok. Os sujeitos receberam comida seca, cada um em uma cama sem roupa de cama, água corrente e um banheiro. Os pesquisadores ouvem os sujeitos por meio de um microfone e há câmeras através das quais eles podem monitorar os sujeitos. As únicas janelas para o exterior são janelas de vidro com 5 polegadas de espessura, que mal são boas o suficiente para ver uma sombra. A cena está pronta e os 5 homens parecem estar de bom humor nos primeiros 3 dias. O gás está fazendo seu trabalho e os pesquisadores estão satisfeitos com isso. Um pesquisador diz a outro: metanfetamina nazista, que piada, espere até o mundo ver o que nós criamos. O camarada Stalin ficará muito satisfeito. Os sujeitos concordaram em tentar ficar acordados por 30 dias e foram falsamente informados de que se pudessem aguentar os 30 dias, ganhariam sua liberdade. Esse acordo parece justo para eles. As coisas começam a ficar um pouco sombrias por volta do 4º dia, quando os sujeitos começam a discutir a guerra e os horrores que viram. Eles falam de traumas, pesadelos contínuos, outras coisas horríveis que testemunharam. No 5º dia, as coisas pioram. Os homens começam a mostrar sinais de psicose, falando sozinhos e com coisas que não estão lá. Eles ficam paranoicos uns com os outros e começam a sussurrar nos microfones, contando histórias sobre os outros sujeitos. Os pesquisadores, é claro, sabem tudo sobre privação de sono. Após 5 dias, a mente pode se voltar contra uma pessoa. Alucinações podem parecer reais e horríveis. Mas, eles se perguntaram, foi a perda de sono, ou o próprio gás? As suspeitas sobre os efeitos do gás foram mais sólidas no 9º dia, quando um homem começou a gritar, uivando como uma banshee e correndo de um lado para o outro na sala.
Ele gritou tanto que parecia ter rasgado suas cordas vocais, porque depois de algumas horas ele chiou como um brinquedo de criança. Mas alguns dias se passaram, e houve um silêncio estranho. Os homens não podiam ser vistos pelas câmeras. Eles estavam vivos com certeza, pois os níveis de oxigênio indicavam 5 homens respirando. Mas onde eles estavam? Os pesquisadores não queriam interromper o estudo, mas sentiram que não tinham escolha, e então disseram através de um intercomunicador: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Afastem-se da porta e deitem-se no chão ou serão mortos. Obedecer lhes renderá imediatamente a liberdade." Eles ouviram uma voz responder. Ela disse: "Não queremos mais ser libertados." O que era isso? Eles tinham ficado viciados nesse gás e agora estavam dependentes? Os pesquisadores disseram que não havia nada que pudessem fazer além de abrir a porta. Eles abriram as entradas de ar e deixaram o ar fresco substituir o estimulante residual. O que os pesquisadores ouviram a seguir foram os homens gritando novamente, suplicando por mais daquela maldita droga. "O que diabos?" pensou um dos russos, "esses caras estão completamente viciados." Eles abriram as portas no dia 15, e para sua surpresa, viram que um homem estava morto. Você sabe como era a cena porque descrevemos isso para você na introdução, mas não contamos o que aconteceu logo após a descoberta horrível do homem meio devorado e dos sobreviventes feridos. Na inspeção mais detalhada, os pesquisadores viram que os ferimentos nos homens eram muito graves. Parecia que eles poderiam ter sido auto-infligidos também. Eles haviam arrancado a pele e os músculos de seus próprios peitos, revelando a visão horrível dos pulmões dos homens. Cada homem parecia ter realizado essa cirurgia macabra em si mesmo. Vasos sanguíneos que ainda estavam funcionando foram removidos. Outros órgãos internos foram vistos dispostos no chão como uma obra de arte, e os homens estavam prestes a comer esses pedaços. Eles estavam jantando com seus próprios corpos e fazendo isso com entusiasmo. Os pesquisadores chamaram reforços, sem coragem de se aproximar daqueles pobres infelizes. Eles fecharam a porta ao som dos homens implorando pelo retorno daquela maldita droga. Quando os soldados chegaram para ajudar a remover os sujeitos, o processo de extração não foi exatamente divertido. Um dos sujeitos arrancou a garganta de um homem, enquanto o outro soldado teve seus testículos removidos. 5 soldados perderam suas vidas no total, mas algumas das vítimas tiraram as próprias vidas após o evento. Depois que os sujeitos foram retirados, os médicos injetaram morfina suficiente neles para sedar um alce canadense, mas os homens ainda lutaram como bestas selvagens. Um sujeito sangrou até a morte e seu coração parou de bater, mas ele continuou gritando: "Me dê gás, eu preciso de gás." Um médico teve alguns ossos quebrados durante aquele espetáculo sombrio. Os outros 3 foram eventualmente sedados, amarrados e levados para uma instalação segura. Os pesquisadores conversaram entre si dizendo coisas como: "Isso não era para acontecer, não é?" Eles odiavam admitir, mas talvez os nazistas, os britânicos e os americanos tivessem feito a coisa certa ao fornecer drogas de qualidade para suas tropas. Os cirurgiões começaram a trabalhar para recolocar os órgãos ausentes e os pedaços de vísceras em um homem, mas esse cara quase rompeu suas restrições. Quando os médicos finalmente conseguiram anestesiá-lo, o coração do homem parou e ele morreu ali mesmo. A autópsia mostrou que ele tinha quebrado 9 ossos e seus músculos estavam rasgados por todo o corpo. Quando tentaram arrumar o próximo homem, decidiram que 2 mortes eram o suficiente e não usaram anestesia. Eles o consertaram bem, costurando seus órgãos rupturados e colocando enxertos de pele nele. O cirurgião-chefe disse que esse homem não deveria estar vivo depois do que ele passou, mas ele admirava seu próprio trabalho. Uma enfermeira comentou que durante a cirurgia, o homem estava sorrindo para ela. Ela se perguntou como os instintos carnais masculinos poderiam permanecer funcionais durante os piores momentos. Talvez com a morte venha a necessidade de criar algo novo. Ela filosofou, mas rapidamente se sacudiu de sua reverie. O homem de repente começou a fazer um som de sibilância, como se quisesse dizer algo.
A enfermeira, rápida em entender, lhe entregou uma caneta e segurou um bloco de anotações abaixo. O homem escreveu: "Continue cortando." Uau, ela pensou, que maníaco. Ela estava feliz por não ter retribuído o sorriso dele. Quanto ao outro maníaco, ele ria como uma hiena durante sua reconstrução corporal. Ele disse que queria aquele gás, a coisa boa, e quando perguntado por que, ele simplesmente disse que precisava para ficar acordado. O cirurgião refletiu: se esses caras não estivessem tão determinados a se comer, eles seriam excelentes zeladores do turno da noite. Faxineiros talvez, ou talvez seguranças, mas ele sabia muito bem que eles não poderiam ser confiáveis para lavar as mãos. Então, um ex-agente da KGB teve uma ideia excelente, algo que havia escapado incrivelmente dos pensamentos de todos os outros. Por que não colocar esses coitados de volta nesse gás? Ele disse: parece que os problemas começam todos quando eles entram em abstinência. No auge, eles estão bem, se não um pouco hiperativos e paranoicos. Podemos lidar com isso. Uma vez de volta no gás, eles estavam bem. Mas então algo estranho aconteceu. O monitor de EEG mostrou uma atividade cerebral maluca, mas depois diminuiu. Um homem ficou em linha reta. Finalmente, ele simplesmente morreu. Seu último impulso daquela porcaria o havia matado, ou pelo menos parecia assim. O último cara acabou voltando para a sala de estudo com o outro cara aparentemente morto na cama, mas 3 pesquisadores também estavam lá dentro. De repente, um dos pesquisadores atirou no comandante e depois atirou no sujeito. Ele então gritou em voz alta: "Eu não vou ficar trancado aqui com essas coisas. Não com você. O que vocês são? Eu preciso saber." O sujeito que foi baleado, mas evidentemente não estava morto, respondeu: "Você esqueceu tão facilmente? Nós somos você. Nós somos a loucura que espreita dentro de todos vocês, implorando para ser livre a cada momento em sua mente animal mais profunda. Nós somos o que você esconde em suas camas todas as noites. Nós somos o que você ceda em silêncio e paralisia quando vai para o refúgio noturno onde não podemos pisar." Aquilo quase foi o fim, mas para garantir, o pesquisador deu um tiro no peito do homem, o que talvez tenha infringido o juramento hipocrático um pouco, mas tempos difíceis exigem medidas drásticas. Muitas pessoas parecem acreditar que tudo isso realmente aconteceu. Agora, sem muita investigação, alguém pode facilmente perceber ao ler essa catástrofe de ficção que foi escrito por alguém cujas habilidades gramaticais precisam melhorar. Não apenas isso, no entanto, a história simplesmente não faz sentido às vezes. Muitas vezes, alguém morre e depois volta à vida, e não achamos que isso tenha sido intencional por parte do narrador. Ele simplesmente esquece o que disse. Em outra parte, o escritor diz que os níveis de oxigênio indicavam que os homens estavam vivos e os pesquisadores sabiam disso. E então na próxima parte ele diz que os pesquisadores não tinham certeza se todos tinham morrido. Mas há mais do que uma escrita que entrega isso. Bem, talvez não seja preciso dizer que você não pode arrancar órgãos vitais e colocá-los no chão como um monte de livros didáticos. Isso é pura ficção. Esses homens teriam morrido por perda de sangue ou choque. Lembre-se de que eles foram descobertos assim e ficaram por algum tempo antes que os soldados chegassem. Ok, você diz, mas isso era o gás em ação. Este era um experimento secreto que deu errado. Sob o efeito dessa droga maligna, talvez os homens pudessem voltar rotineiramente dos mortos e arrancar seus próprios órgãos e até flertar quando o humor os atingisse. Como sabemos que isso não é verdade? Bem, existe a questão da história registrada e da ciência plausível. Nenhuma droga foi descoberta que possa manter uma pessoa acordada por 15 dias, muito menos transformar uma pessoa em um zumbi que se odeia. Não há história do experimento em nenhum lugar, exceto em um site conhecido por suas histórias assustadoras e fictícias. Seria surpreendente se um único autor, escrevendo mal de seu quarto, tivesse acesso a mais informações secretas do que a CIA e os serviços secretos britânicos. Como dissemos na história, e nós mesmos ampliamos essa parte, muitos soldados de todos os lados da guerra se drogaram para ficarem acordados por mais tempo.
Os oficiais distribuíam essas coisas como doces, mas nem mesmo o mais dedicado viciado em drogas poderia ficar acordado por 15 dias, e esses soldados malucos provavelmente ficariam acordados no máximo 24 a 36 horas. O Pentágono até realizou estudos sobre isso, e mesmo que os homens sejam forçados a ficar acordados por mais de 48 horas, eles ficarão bastante lentos e praticamente inúteis como soldados. Eles cometerão muitos erros, o que não é ideal em uma guerra, quando você precisa estar constantemente alerta. Claro, a metanfetamina ajudou os alemães em seus ataques Blitzkrieg, mas as drogas tinham que ser tomadas com algumas precauções. Com isso em mente, os russos nem sequer teriam tentado esse experimento. Existe uma coisa chamada Síndrome de Morvan que pode causar delírio grave e insônia muito ruim, e os que sofrem dessa condição podem entrar em um estado semelhante a um sonho, porque mesmo que eles não durmam, eles terão microsonos. Além disso, ninguém com essa doença já começou a se comer. Claro, talvez um agente tóxico pulverizado em uma sala cheia de caras possa matar alguém, mas é muito improvável que eles possam se transformar em zumbis viciados em gás. Não há nada na literatura científica que apoie qualquer coisa desse experimento. Há outra coisa que pode causar uma grande perda de sono, e isso é chamado de insônia familiar fatal. Mas isso é transmitido através de genes e não é causado por agentes ambientais. E novamente, isso não e nunca faria alguém querer arrancar seus próprios órgãos e comê-los. Simplesmente não há nada que exista neste mundo que se alinhe com a história, e se existisse, esperaríamos que isso tivesse aparecido em revistas médicas antes de se tornar um meme da internet. O experimento do sono russo não é uma história ruim, mas poderia ter sido melhor. A privação de sono é realmente uma tortura que foi usada por militares, e isso por si só pode enlouquecer uma pessoa pela metade. Ainda assim, nesta história, quando você adiciona o gás viciante, o tapete de órgãos e a reanimação, simplesmente não é crível. Em conclusão, o experimento do sono russo se revela uma história de horror que mistura elementos de ficção e realidade. Embora tenha capturado a imaginação de muitos, é importante lembrar que a ciência e a lógica apontam para a improbabilidade de tais eventos ocorrerem da maneira descrita. Enquanto exploramos os confins sombrios da mente humana e os mistérios não resolvidos do passado, devemos permanecer cientes de que nem tudo é o que parece. Este conto nos mostra como a criatividade e o medo podem se entrelaçar, resultando em narrativas que desafiam a razão. Ao questionar as histórias que encontramos, mantemos viva a busca pela verdade e pela compreensão de nosso mundo. Através da análise crítica e do discernimento, podemos separar a realidade da ficção, desvendando segredos por trás de lendas urbanas e mitos modernos. No final, o poder das histórias reside na capacidade de nos intrigar, entreter e provocar reflexões. O experimento do sono russo pode continuar a assombrar nossa imaginação, mas também nos lembra da importância de cavar mais fundo, questionar mais e buscar sempre a verdade por trás dos enigmas que nos cercam. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada intrigante pelo experimento do sono russo. Esperamos que você tenha desfrutado da análise detalhada e das reflexões sobre essa história misteriosa. Se este vídeo despertou sua curiosidade e você deseja continuar explorando conteúdos semelhantes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos intrigantes como este. E agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando o que você acha sobre o experimento do sono russo. Você acredita que ele realmente aconteceu ou considera mais provável que seja uma história ficcional? Estamos ansiosos para ler suas opiniões e continuar a conversa. Lembrando que a sua participação é fundamental para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar abaixo.